Vamos lá? Vamos começar? Esse assunto que todo mundo quer ouvir, né? Como convencer? Por que a gente precisa convencer as pessoas a pensarem como nós, né? Por que a gente tem tanta essa vontade de que todo mundo faça do jeito que a gente faz? A gente quer sempre que o outro nos dê razão. Eu vou introduzir essa aula, esperar mais gente entrar, mas falando um pouco da minha história, para depois falar para vocês. A aula é sobre como convencer, né, o marido, como negociar a forma de educar, uma forma de educar compatível, uma forma de educar semelhante. Mas eu vou falar além disso, eu vou falar do porquê que a gente quer tanto que as pessoas façam como a gente faz, porquê que o jeito que as pessoas pensam nos incomoda e porquê que o jeito que a gente quer fazer também incomoda tanto as pessoas. Então eu vou estar falando sobre tudo isso, não só como convencer o parceiro ou a parceira, mas também como fazer aquilo que é do seu coração, de coração, sem precisar provar nada para ninguém, né? Porque quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, quando a gente está ali com alma, com coração, a gente já está no caminho. E a gente não fica querendo convencer as outras pessoas. E quando a gente deixa de querer mudar o outro, a gente inspira o outro, né? Porque a gente precisa muito nesse caminho, nessa história, ter coerência. A gente precisa ser coerente. Então o que a gente fala, o que a gente prega, tem que ser aquilo que a gente vive. E o que a gente vive precisa ser com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos companheiros. Então é muito importante que a gente saiba que o mais importante é você gastar energia com você, com a sua mudança, com aquilo que você quer ressignificar na sua vida, com aquilo que você quer fazer dentro da sua casa por você. E quando você abre mão, né, de controlar o outro, de querer que o outro seja como você, as coisas acontecem. Então eu vou contar um pouco da minha história, né? Porque eu comecei nessa história há um tempo atrás e eu gosto muito de falar isso porque para as pessoas entenderem que não é da noite pro dia, não é simplesmente um passe de mágica. Tem gente que já nasce um pouco com isso. Eu não nasci, eu nasci com uma veia autoritária, com sangue autoritário, né? Eu fui criada assim. Se eu não consigo conectar o meu coração com a minha mente, com a minha razão, se eu não consigo realmente agir com inteligência emocional, eu às vezes, quando eu caio no meu cérebro primitivo, eu reajo de forma autoritária. Então, o que acontece? Assim, o que aconteceu na minha história de bonito, assim, de lindo, que eu preciso passar para vocês? É que eu, na verdade, entrei nessa não porque vi uma forma de educar linda lá que combinava com o jeito que eu pensava. Porque a maioria das pessoas é assim, eles já têm aquela coisa, eu não, eu tinha aquela coisa autoritária muito forte em mim. E eu achava que tinha que ficar de castigo, sim. E eu achava que criança precisava obedecer adulto. E eu achava que criança não tinha vez. E eu achava que a gente tinha que engolir o choro mesmo, né? Então eu achava tudo isso. E achava, não é da boca pra fora não, eu achava mesmo. Então eu sentia isso, eu vivia isso e isso era a minha realidade. Então, quando eu descobri essa forma de educar, também não foi da noite pro dia, foi porque eu tive medo de perder os meus filhos. Então é muito importante que a gente saiba que cada pessoa tem um tempo, né? Cada pessoa tem um tempo para chegar nesse estágio de querer mudar. Eu só quis mudar porque estava tudo dando certo até então para mim. Para mim estava tudo dentro da caixinha, né? Meus filhos eram obedientes, eles tinham respeito por mim e pelo meu marido por causa do medo. E foi na entrada da adolescência que isso se perdeu completamente. Então eu tive um medo iminente, um medo que me fez mudar. Porque o medo faz isso com as pessoas, né? O medo de perder. O medo de perder faz a gente mudar. E é isso que aconteceu comigo. E o que eu acho que é o que mais move mesmo as pessoas para mudança, e essa mudança que dói, tá, gente? Porque mexer no seu passado dói. Dar pro seu filho aquilo que você pensa que nunca teve, dói, né? Então, e por que mexer nessa dor?
porque essa dor te dá poder de ação, te dá poder para mudar a vida do seu entorno, inspirar as pessoas que estão à sua volta, te dá uma potência de libertação mesmo. Então, com o meu marido foi muito assim, porque primeiro eu mudei, e aí eu fiz reunião familiar e falei como eu gostaria que fosse. Então é muito importante que a gente também não chegue chegando, né? Chega de forma doce, chega de forma desavisada. Muda, porque quando a gente muda, você imagina, ele tinha uma esposa que gritava o tempo todo, né? Que perdia a paciência, e talvez fosse até uma coisa que ele estava acostumado, porque ele também gritava muito. Então, para ele, de repente, ter uma esposa calma, que escuta os filhos, que pensa antes de agir, e que também tinha um reflexo no relacionamento com ele, né? Um reflexo de escutar o que ele tinha a me dizer, escutar o que ele tinha, o que ele pensava, e escutar de verdade, porque ele veio também de criação autoritária e ele não queria mudar. E ele só mudou quando ele percebeu que também corria risco de perder os filhos. Então isso inspirou ele de uma certa forma. Eu inspirando com a minha forma de agir, e ele inspirado não, empurrado pela força do medo, né? Eu falo empurrado pela força do medo. Porque ele viu que os meninos estavam vindo ficar pro meu lado, se afastando um pouco dele, tendo medo dele. A Maria Luísa, principalmente quando ele gritava, ela se encolhia toda num canto e chorava. E ela era a menininha do papai, né? Entre aspas. E ele se viu numa enrascada. Ele tipo, Ju, eu vou ter que aprender, eu vou ter que fazer como você. E ele começou a me ouvir. Meio sem querer dar o braço a torcer também. Fez uma mentoria minha, me ouvia falando com as pessoas, viu que aquilo que eu estava falando estava vindo da minha alma, não era da boca para fora. Ele via que aquilo que eu estava vivendo 24 horas por dia, orientando minhas mães no telefone, tinha virado a minha vida, tinha virado a minha bandeira. Então, ou ele mudava, né? Ele, na verdade, se inspirou. Eu não acredito que a gente seja capaz de mudar ninguém, tá, gente? Eu não acredito. Eu acredito que a gente é capaz de mudar a gente. E quando a gente muda toda uma energia em volta, todo o entorno. A gente inspira as pessoas querem ser como a gente, porque a gente tem coerência. É muito importante a coerência. Na criação de filhos, isso é talvez uma das coisas mais importantes. Aquilo que eu faço é aquilo que eu falo. A gente fala que coerência é o que eu penso, é o que eu falo, e o que eu falo é o que eu faço. Só que o que eu penso não tem como vocês, né? Normalmente tem, porque as pessoas conseguem ver quando a gente fala com o coração, né? E eu falo muito com o coração, então as pessoas me falam muito isso. Falo assim, doutora Ju, você fala com o coração. E eu falo mesmo, e eu falo com o coração, falo com paixão. E eu, na verdade, no início eu queria que todo mundo conhecesse essa forma de educar. Agora eu vou pro segundo passo, eu queria que todo mundo mudasse. Então eu queria que todas as minhas mães de consultório pensassem como eu penso. Eu queria que todas as pessoas que passassem por mim fossem influenciadas por mim e mudassem de repente. Só que não é assim, né? Não é assim. E quando a gente gasta energia vivendo a vida do outro, a gente deixa a nossa vida parada. Então eu me dediquei a quê? A estudar, falar, conversar, fazer live, fazer aula, fazer palestra e tentar inspirar. Então uma palestra minha de 200 pessoas, se eu inspirasse 10, já estava muito bom, né? Porque é uma força, é a força do amor, né? Essa coisa da não violência, do mostrar que existe uma outra forma, de mostrar que a gente pode tentar fazer o exercício de se colocar no lugar do outro. E eu faço muito isso aqui em casa ainda, porque o meu marido às vezes ele ainda... Porque vocês entendem que para a pessoa que está estudando todo dia, como eu, é de um jeito, mas para ele que só está vendo e não está estudando todo dia, é de outro. Então ele muitas vezes ainda cai no piloto automático, só que ele, quando ele começa, ele já me olha. Ele já me olha tipo, me ajuda, sabe? Um socorro. E agora? Então é muito bonito isso. E é muito bonito também a pessoa perceber que
pode ser diferente, né? Que criança não precisa ser desvalorizada, que a gente pode ter uma relação de equidade com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos adolescentes. Equidade não é igualdade. Você vai continuar sendo autoridade, empática e amorosa, mas você vai dar valor para o seu filho. Você vai dar valor para a criança, para o que ela sente, para o que ela deseja, para as emoções dela, para os sentimentos dela. Os nossos sentimentos têm o mesmo valor que os sentimentos dos nossos filhos. Os nossos desejos têm o mesmo valor. E a gente não precisa atender todos os desejos dos nossos filhos. A gente precisa atender as necessidades dos nossos filhos. É um tema que eu vou falar mais no domingo, né? Sobre a questão da permissividade, porque quando você tem um companheiro ou uma companheira autoritária, eles logo pensam que o educar sem castigo e sem palmada é ser permissivo. Então a gente precisa também fazer esse movimento de mostrar que não é por aí. Você vai continuar sendo firme, mas com gentileza. Então sua casa vai ter combinados, vai ter rotinas. Uma coisa que pega muito na relação de casal também é quando um dos pais bate e você opta por uma forma respeitosa de educar. E aí o meu conselho é sempre começar falando dos combinados, e o principal combinado é aqui dentro, a partir de hoje, não tem violência física. Esse para mim precisa ser o combinado. Gente, vou lembrar aqui agora, já que eu tô falando isso, tem que ser o combinado de todas as famílias. Hoje é o dia da família, e é tão importante esse dia, né? O dia da família que nós criamos, né? O dia da família daquela família que viemos. Então que a gente honre os nossos pais, e honrar significa modificar, transformar, né? Não significa repetir. Então eu repito isso. E eu sei que esse movimento é tão difícil para algumas pessoas, e por isso que eu entendo que quando eu falo sobre isso, eu tô cutucando a ferida de algumas pessoas. Porque quando o que eu falo te incomoda, então se eu tô te falando uma coisa que isso te incomoda, vai olhar que a dor é sua. Vai tentar ver o que tá aí por trás dessa ferida que ainda não foi curada. E se você vem contestando a minha forma de educar, isso dói em mim, é porque ainda para mim também não está tudo resolvido. Porque quando você está muito certo do caminho que você está seguindo, quando você está certo daquilo que você está fazendo, quando você sente com corpo, alma e coração que aquela é a sua verdade, que aquilo é o que você quer para a sua vida, quando a pessoa vem comentar, você não encara aquilo como uma crítica, você encara como um comentário, né? Então, quando o que o outro fala te incomoda, pode olhar, porque na verdade não é para te incomodar, né? Não é. A gente vai ouvir comentários a vida inteira. Ninguém é capaz de mudar a vida do outro, né? E eu posso aqui te dar 1000 dicas de como criar filhos de forma respeitosa, sem palmadas, sem machucar. Só que eu vou estar falando com vocês, e se não for a sua verdade, se não for aquilo do seu coração, eu vou mais estar te incomodando do que estar te acolhendo. Então quem está aqui comigo agora é quem acredita que essa é a grande verdade, que essa é a grande busca, né? A busca pela não violência, a busca por um caminho mais tranquilo, né? Que acha que dá para educar sem ferir, que dá para educar sem machucar, né? Que dá para educar com firmeza e gentileza, né? Com amor, com acolhimento, com validação de sentimentos, com todas essas, né, com respeito mútuo, com essa com a possibilidade de ensinar habilidades de vida a cada desafio de comportamento, né? Eu estudar o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, e saber que eu tenho ali um conhecimento que está a meu favor, que está a favor daquilo que eu acredito, que é a minha essência, né? Não adianta, porque se eu for procurar 1000 motivos para bater nos meus filhos, né? Ou eu vou buscar estudo de gente que fala que adianta, ou eu vou pegar lá e achar que aquela parte da Bíblia que fala da vara é aquilo ali que eu tenho que seguir, né? Não adianta, né? Eu preciso primeiro ver qual é a minha verdade, qual é a minha essência. O que o meu coração me diz, né? Se o meu coração me diz, né, que eu posso
ter uma relação com meu filho de equidade, é naquilo que eu vou me pautar, naquilo que eu vou buscar suporte, né? Então, eu estudo isso todos os dias, estudo neurociência, estudo educação respeitosa e atuação consciente, porque essa é a minha verdade. Isso é o que eu quero para a minha vida e a vida dos meus filhos. Então, eu falo com vocês muito desse lugar que eu saí, que era de uma verdade absoluta. Eu era dona da verdade, tá, gente? Olhem pra minha cara, eu era dona da verdade. Eu era dona da verdade, talvez fosse até uma máscara minha, não sei ainda, porque eu tô em processo de desenvolvimento, mas eu achava que criança não tinha vez, que adulto precisava ser muito, que precisava punir para eles aprenderem. Então eu criei os meus filhos assim. E hoje eu colho esses frutos também. Eu colho os frutos da minha dedicação em tentar consertar todos os meus erros, mas eu colho os frutos dos meus erros, né? Das vezes que fui permissiva, das vezes que fui autoritária, muito mais autoritária do que permissiva, tá bom? Então, assim, o mais importante que eu tenho para dizer para vocês é que se coloquem no lugar do marido. E pensa um pouco assim, quando você briga com seu marido pela educação do seu filho, você tá deixando o seu filho de lado. Você tá deixando de acolher o seu filho na hora daquela briga. O exemplo que ele tá vendo é de uma briga. Então ele tá vendo uma mãe incoerente, né? Porque se a gente opta por um educar respeitoso, por relações respeitosas, a gente para de brigar. Não adianta, né? Quando o outro grita comigo, ele tá falando mais sobre ele do que sobre mim. Então, se um outro tem uma ação que não é bacana, é sobre ele, não é sobre mim. E é isso que eu ensino para os meus filhos, é isso que eu ensinava antes do meu marido ter essa mudança maior, né? Eu falava, filho, é sobre o seu pai, né? Ele foi criado de uma forma diferente. Gente, desculpa, acho que deu. Então eu tentava muito fazer com que eles fizessem esse exercício de empatia com o pai, sabe? Eu não negava a criação que o pai dava, assim, mas eu mostrava para o meu filho que ele tinha um porto seguro. Eu criava um espaço seguro, psicológico para eles, sabe? Porque eu pedi desculpa pela mãe que eu tinha sido. E eu falei que o processo é diferente para cada um. Hoje eles conseguem um pouco mais se abrir com o pai, mas ainda está em processo isso. E isso é importante saber, porque não é da noite para o dia. Não é uma noite, eu ponho eles de castigo, eu humilho, e no outro dia de manhã eu falo, me perdoa, e agora tá tudo certo, e agora eles confiam em mim, deitam no meu colo e me contam os seus segredos, tá? Na verdade, o processo é longo, a gente precisa estar investindo, a gente precisa ter muita humildade. Eu falo que quando a gente faz a virada, quando a gente faz a grande mudança, a gente precisa, antes de qualquer coisa, de ter humildade. Eu acho que essa é a palavra nas relações, humildade, né? Humildade para reconhecer, eu errei, e vou aqui todos os dias da minha vida me dedicar pela reconstrução daquilo que eu destruí, né? Que é a confiança, que é o respeito pelo respeito, não pelo medo, né? Então tudo que eu fiz está muito marcado na vida deles. Foi até os 9 anos do João Pedro, foi até os 12 anos do Rafa. Então tem aí, o Rafa hoje tem 19, então tem 6, 7 anos que eu tô nesse investimento. Na verdade tem 5, e as coisas já estão mudando, né? As coisas mudaram. Na verdade, o João Pedro estava com 11, gente, e o Rafael pensando aqui, porque a Malu estava com 2 para 3. Ela tá com, então foi 5 anos atrás. O João Pedro vai fazer 17, então ele estava com 11 para 12, e o Rafael estava com 14 já. Então vocês verem que vocês estão vendo que eu tenho muita consciência disso, que o que eu construí ali de alicerce para os meus filhos não foi o melhor de todos, não. Não vou falar que foi o pior de todos, porque eles tinham uma mãe muito amorosa, mas muito má, né? Muito sem estrutura nenhuma, sem estrutura de maturidade mesmo, emocional. Então, essa fundação deles, né?
a fundação para o prédio que eles se tornaram hoje não foi das melhores, mas eu tento todos os dias, né? Porque por isso que eu falo tanto, com tanta paixão para as mães de pequenos, assim, que bom que você está aqui, que bom que você chegou aqui, que bom que você está comigo, deixa eu te ajudar, deixa eu te acolher, deixa eu te orientar, mas umas vão me escutar, as outras não, e tá tudo bem, no consultório é assim, tem umas que já querem logo o meu colo, tem outras que não, que estão ali porque só que eu te quero como pediatra, não te quero como conselheira, não te quero como mãe, minha mãe, né? E é lógico que eu fico querendo que ela me escute, porque eu quero que os filhos dela não passem pela dor que os meus passaram. Mas eu não tenho capacidade de mudar a trajetória da vida de ninguém, né? Eu tenho muita capacidade de inspirar as pessoas, e é por isso que eu tô aqui, e é por isso que a gente tá aqui sempre, né? Eu, Helena, nessa maratona, porque a gente sabe que a gente pode inspirar, que a gente pode trazer as pessoas para esse caminho com muito amor. Só que quem não está preparado vai, às vezes, tentar entrar no caminho e vai sair, porque dói, toda mudança dói. Dói, mas ao mesmo tempo é libertadora, ao mesmo tempo te dá autorresponsabilidade, você se sente co-criador, você se sente dono da própria vida, sabe? Você pode dar o rumo que você quiser para sua família. E a gente sabe que quando a gente muda, a nossa família muda. A gente sabe que quando a gente muda, as pessoas que convivem com a gente mudam também, né? Porque tudo muito depende da energia que a gente está ali, ó, o tempo inteiro jogando, né? Então se eu tô rindo, se eu tô acolhendo, se eu tô validando sentimento, se eu na hora do estresse total, da inundação emocional, eu tô ali, vem cá que eu vou te ajudar, deita aqui no meu colo, tá tudo bem, vamos junto. Isso aí faz com que tudo fique muito melhor, né? E tem as horas também que eu desmorono, e aí eles vão me puxam pra cima, né? Família é isso, família é isso. Cada hora um tá bem, cada hora um tá mais ou menos e um vai puxando o outro, né? Eu vou tentar responder as perguntas de vocês, gente, todas. Eu acho que foi tranquilo, assim. Na verdade, eu queria muito dizer pra vocês que quando as pessoas forem falando sobre a forma que você tá educando, encare como um comentário, não como uma crítica, né? Porque se você fala, gente, deixa eu só fechar a janela aqui porque tá chovendo. Se você encara como crítica, você vai ficar na defensiva. Se você encara como um comentário, tá tudo bem, cada um pensa de um jeito, né? Eu não tenho como mudar a sua forma de educar seu filho, né? Tem gente que fala assim, doutora Ju, eu quero te agradecer porque eu mudei depois que eu te conheci. Não, tava tudo aí dentro de você, tava tudo dentro da pessoa. Essa força vital, essa energia de vida tá dentro das pessoas. Eu tô aqui só para tentar dar uma luzinha para vocês, né? Eu tô aqui não para ser luz, eu tô aqui para tentar dar uma iluminada aí para vocês, porque a luz está dentro de vocês, né? A nossa potência está dentro de nós. A gente só é capaz de mudar quando lá dentro tem alguma coisa, uma chama que chama a gente para mudança. A gente não muda por mudar, porque o outro tá falando para mudar. A gente muda porque lá dentro tem alguma coisa que tá me puxando, me levando para isso, né? Então é muito mais o interno, o nosso interno, tá? Vamos lá, eu vou responder as perguntas, vão lá. Tem bastante aqui. Eu acho que vai dar tempo, né? Falei só 25 minutos, gente. Mas tem muito comentário, vamos lá. Ah, deixa eu colocar aqui o link pra maratona, tá, gente? Essas aulas, deixa eu ver se vai dar certo. Esse aqui é o link pra maratona, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Esse é o link da maratona, a maratona de aulas, são 8 aulas. Amanhã eu vou dar briga entre irmãos, tá? Queria todo mundo comigo dar briga entre irmãos, todo mundo adora esse tema. Vou falar um pouquinho sobre a chegada do segundo filho, mas bem pouquinho, alguns minutinhos, o resto é tudo sobre briga entre irmãos.
No domingo eu vou estar falando da diferença de permissividade para disciplina positiva, tá? Então vamos lá. Meu filho fica bravo, quer bater, só tem 4 anos. Tira o que gosta por enquanto. Gente, não é um assunto da live, né? Da aula. O que a gente está fazendo? O grupo da maratona, então a gente tem grupos de WhatsApp que a gente está disponibilizando todas essas aulas que vocês estão assistindo aqui, minhas e da Helena, sobre todos esses assuntos aí. Então é um conteúdo de muito valor, né? De muito valor mesmo. As lives estão muito bacanas. Então vocês vão ter tudo disponível lá dentro do grupo. Aí lá dentro do grupo a gente abre para responder algumas dúvidas, tá bom? Então lá a gente responde dúvidas diversas. Aqui, se tiver dúvidas sobre isso, sobre a forma de educar, diferente do marido, eu vou responder essas, tá? Hoje vocês botaram o dedo na ferida. Como educar quando as ideias não batem? Um é muito permissivo, o outro muito rígido. Mônica, na verdade, o que acontece de mais comum? Às vezes tem até 2 autoritários na sua casa, mas se um adota o autoritarismo, o outro começa a ficar mais permissivo, porque a gente entra nessa coisa dos extremos pelo seguinte: a gente não conhece uma forma de educar até então, agora você já conhece, não conhece o equilíbrio. Então um fica autoritário demais. O que acontece quando a gente é autoritário demais? Quem tá vendo fica com um pouco de pena daquelas crianças. Fica pensando, nossa, não precisa de ser tanto. Então eu começo a adular, né? Ou a mimar, ou a ser gentil demais sem ser firme, para poder proteger essas crianças do mal que o autoritarismo faz. O autoritarismo faz muito mal. De tanto que a outra pessoa do casal que tá vendo ali, ela fica um pouco aterrorizada. E ela vai lá com as asas e cobre aquelas crianças e tenta proteger, né? Só que aí você só vê quando o outro é autoritário. Porque aí fica nessa balança. Aí se o outro começa a ser permissivo, você começa a ficar autoritário. Porque quando você é permissivo demais, os filhos perdem completamente o limite, né? Então eles ficam muito desnorteados. A criança que vive numa casa só permissiva é aquela criança que não tem limite nenhum de nada. Então ela busca um limite quase físico, sabe? Então é aquela criança que tá o tempo inteiro subindo em tudo, descendo em tudo, pulando de onde for. É como se ela tivesse ânsia por um limite, porque a criança precisa do limite para se sentir segura, né? Eu falei com um casal hoje no consultório, que é acolher e falar exatamente o que você quer, né? Porque se você acolhe e fica falando, olha a segurança que isso dá. A criança deve pensar assim, não sabe nem o que ele está falando, ele não sabe se ele está com razão ou não. Então a criança vai ficando insegura e vai ficando cada vez mais insegura. Se você fala, filho, eu entendo tudo que você está sentindo agora, eu entendo a sua raiva, mas a gente precisa colocar a roupinha, então eu vou te colocar aqui na maca, colocar a sua roupinha, depois a gente vai brincar. Pronto. Então pronto, você não precisa ficar enrolando, aí pega a criança, põe na maca, tira da maca, põe na maca, tira da maca. Ai meu Deus, tadinho, não. Filho, eu entendo que tá difícil para você, esse ambiente é diferente, né? Tá todo mundo aqui em cima de você, te examinando. Eu sei que é muito ruim, mas eu preciso colocar sua roupa pra gente depois poder brincar. Pronto, né? Você tá vendo que a gente consegue ser firme, gentil? E aí, Mônica, o que eu te falo? Se você conseguir estudar pra mudar você e conseguir ser firme e gentil, você consegue puxar o seu marido para isso, né? Então você consegue mostrar para ele que dá para ter combinados, rotinas, combinados, não regras. Então vai mudando as coisas, né? Em vez de regras impostas, combinados com a criança. Deixa a criança participar do dia a dia dela. Deixa ela participar do que ela vai fazer durante o dia, de como ela vai fazer, né? Dê algumas opções. A gente tem muito na cabeça que a gente não pode dar escolha para a criança. Se eu der escolha para ele, vai ficar muito folgado. Não, você vai ter que dar escolha para ele, porque a vida é dele. Por que você não pode perguntar para ele se ele quer tomar banho 6 horas da tarde ou 7, antes de ir para a escola ou depois que chegar da escola? Por que não? Por que você não pode perguntar se ele quer ver o desenho que ele tem direito de ver lá no horário dele de tela, quando ele chegar da escola ou depois do almoço? Por que não? Né? Porque quando você tem um aliado chamado rotina e um aliado chamado combinado, você fala menos e você pode escutar mais e você pode só dar umas dicas. Filho, foi você que combinou, lembra?
que tem agora na rotina mesmo? Então isso aí equilibra muito, te faz desgastar bem menos, né? Abrir mão desse controle, gente, e também abrir mão do controle de querer que o marido faça tudo o que a gente faz. Uma coisa muito importante quando a gente é diferente, né, na forma de educar, é por que a gente precisa tanto que o outro reconheça? Por que a gente precisa tanto que o outro valide a minha forma de educar? Eu escolhi uma forma de educar os meus filhos, é aquilo que eu vou fazer. É desse jeito que eu vou fazer porque eu estudo para isso. Então eu vou fazer dessa forma porque a minha essência é o que eu sinto que é o certo. Então eu vou fazer e vou estar estudando para isso. E eu vou colher os frutos disso, né? Por que o outro tem que me reconhecer? Porque todos nós temos essa necessidade de reconhecimento. Parece que quando o outro não reconhece aquilo que eu estou falando como a minha verdade, como verdade para ele também, eu estou sendo ameaçada de rejeição, né? Então somos todos desse jeito. A gente prefere que o outro concorde conosco, a gente prefere que o outro faça como a gente faz. E não é assim, né? A gente precisa fazer, gastar energia ali no poder de ação que a gente tem, fazer o que tá ali, que a gente sabe que pode dar, que vai dar certo, que a gente sabe que é o jeito que combina com a minha essência, com o meu coração, que é a minha verdade, e eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou fazer daquela forma e ele vai começar a me observar. E ele vai começar a gostar de mim mais. Não tem como, gente, o marido gostar menos de você porque você virou uma pessoa respeitosa. Pelo contrário, é muito mais comum o marido apaixonar mais por você se você conseguir ser calma, conseguir ser respeitosa, conseguir exercitar a empatia, né? Eu sei que não é isso que a gente está buscando, mas eu quero dizer para vocês que é como a admiração volta, sabe? Às vezes você tá ali num relacionamento que às vezes até desgasta por isso, por causa dessa briga pra ver quem manda mais, briga pra ver quem tá com a razão, né? Tá vendo? Esse menino tá assim por sua causa. Tá vendo? Esse menino tá assim porque você cuida dele desse jeito. Em vez de fazer assim, né? Porque fica parecendo uma briga pra que dê errado, né? E uma briga não, uma torcida pra dar errado só pra poder apontar na cara do outro. A gente às vezes tem isso também. Torcer junto, né? Fazer junto, tentar junto. Então, quando a violência física é proibida, fica muito mais fácil, porque aí o seu marido vai agir e você vai inspirar e você vai acolher o seu filho, tá? E você não vai brigar com o seu marido, porque isso não... Quando você é respeitosa, quando você entra nesse caminho, você é respeitosa não só com seus filhos, também com todas as outras pessoas. Você consegue se colocar no lugar do outro. Você consegue se colocar no lugar do seu filho, do seu marido, que às vezes teve uma criação muito mais autoritária e que está ali repetindo o comportamento, né? E que se você bater de frente vai ser muito pior, né? Vai ser muito pior. Então é preferível você mostrar que você consegue se controlar, que você está vendo o que ele está fazendo e que aquela raiva ali não é condizente com aquilo que aquela criança fez, né? E você pode, aos poucos, sendo espelho para ele, sendo espelho para ele, sendo espelho para ele, regulando os sentimentos dele, né? Fazendo com que ele se inspire mesmo em você, tá? Eu gostaria de saber como deve ser a nossa postura diante de uma criança que não quer cumprir o combinado. Gente, eu vou responder só sobre o assunto da live, tá bom? Pode ser? Se sobrar tempo, eu respondo vocês as outras coisas. Como fazer quando um dos pais é muito permissivo e o outro oposto, autoritário. É isso. Na verdade, geralmente é assim. Quando um é autoritário, o outro é permissivo demais, é isso que eu expliquei. A gente fica nessa balança aí, tá bom? Pra poder compensar. Quando a gente é autoritário demais, tem uma hora que a gente começa também a não aguentar a gente mesmo, né? A gente começa a ver que a gente tá exagerando. A gente começa a ver que pra que isso tudo, né? Ele é só uma criança. Ele é só um adolescente. E aí quando a gente cai na real, e a gente começa a ser permissivo para compensar. Aí a gente é permissivo e aquela criança começa a ficar sem limite nenhum e a gente não suporta a criança. Aí a gente volta pro autoritarismo, né? E hoje a gente sabe, existe um caminho do meio que dá pra gente seguir, dá pra gente entrar nele a partir de agora ou continuar nele a partir de agora. A maratona é para quem tá começando, é para quem já tá nesse caminho e não quer sair, porque
é uma dedicação sempre, né? É um estudo sempre, é um revisitar sempre, é um melhorar todos os dias, tá bom? Precisando aqui. Ju, como devemos reagir diante da manifestação autoritária do marido? Na hora. Na hora a gente precisa pensar em acolher os nossos filhos, tá? Isso é muito importante. Isso não é negar a criação que o marido tá dando, tá, gente? É um pouco você tá agindo como você acha certo e ele agindo como ele acha certo. Mas a gente não pode esquecer que esse autoritarismo, dependendo de como ele estiver fazendo, com humilhação, com gritos ou o que for, essa criança precisa ser acolhida por alguém. Porque essa criança precisa se sentir amada, porque naquele momento ela não está se sentindo. Então, o meu papel é acolher. Acolher não falando mal do pai. Acolher. Filho, você tá triste, né? O que é o colo da mamãe? Pode deitar aqui. E às vezes o marido vai reagir falando que você tá passando a mão na cabeça. Aí depois você conversa, fala assim, depois a gente conversa sobre isso. Desse tom que eu tô falando. Depois a gente conversa sobre isso, né? A gente não discute sobre criação de filho na frente do filho, tá, gente? A gente não precisa fazer isso, a gente não precisa expor eles a isso, tá? A gente pode não aceitar algumas coisas e falar com o marido, olha, esse tipo de coisa eu não aceito, né? É violência. A gente não precisa cuidar de uma criança com violência. Quando a gente cuida de uma criança com violência, a gente está ensinando violência, né? Então a gente pode tentar ir falando dessa forma. Você acha certo bater? Você acha certo? Não é certo, né? A gente sabe disso, a gente sabe o que pode causar numa criança a violência. Então vamos tentar de outra forma, né? Aí ele fala assim, não, mas eu vou colocar de castigo. Aí você vai acolher essa criança, né? O nosso papel, quando a gente entra nesse caminho da educação respeitosa, é acolher os nossos filhos. Então ele vai continuar lá fazendo o que ele acha certo, mas eu também vou continuar fazendo o que eu acho certo, né? Então eu acho certo acolher e vou lá acolher. Eu sempre fiz isso, tá? Até o Júnior ficar convencido total, eu sempre fiz isso, tá? E quando ele, hoje não, quando ele faz, ele já volta rapidinho atrás e já vai ele mesmo pede desculpa para as crianças. Eu estou neste momento que você citou, meu filho tem 8 anos, eu sou super autoritária e percebi que ele está com medo de mim. Porque na verdade, gente, a gente só começa a perder os nossos filhos quando eles crescem. Ou, às vezes, a criança deixa e vai virando adolescente que deixa de ser ele mesmo para agradar a gente, né? Então, as crianças nascem com essa coisa de querer, de cooperação conosco, né? De cooperar, eles querem ser amados, eles querem se sentir pertencentes. Então, às vezes, eles deixam de ser eles mesmos para poder se sentir amados. Olha que triste isso, né? Um ser humano que deixa de ser quem ele é, em toda a potência, né? Então ele coloca ali uma máscara para poder agradar a mãe e agradar o pai. Só que isso dá um vazio enorme, tá? Isso um dia ele não aguenta, né? Eu tenho uns exemplos que são assim avassaladores, né? De adolescentes que falam que preferiram deixar tudo o que eles eram para ser aquilo que os pais idealizaram. E tem, lógico, pensamentos suicidas, vivem em depressão, porque deixaram de ser aquilo que eles são para ser tudo que alguém idealizou. Isso é um vazio, vem um vazio completo. Por isso que a gente precisa trabalhar esse espaço, né, psicológico seguro para os nossos filhos, esse espaço para os nossos filhos serem o que eles são na potência que eles vieram para ser, tá? E às vezes não vão ser aquilo que a gente sonhou. A gente tem que ter isso muito claro. A gente tem que ter claro que a gente tem filhos que nasceram para ser quem eles são, né? A gente tem a função de guiar e de orientar e de proteger. A gente não tem que controlar o tempo todo, moldar, modificar, né? O que eu falo sempre, olha para o seu filho sempre com aquele olhar de quando ele nasceu, né? Aquele filho que você recebeu ali e que é a representação de um amor incondicional. Tente sempre olhar para ele com aquele olhar, não com o olhar, mas se ele fosse assim ia ser melhor. Se ele tivesse tirado nota melhor. Porque a criança e o adolescente, eles sabem o que a gente tem dentro do nosso coração. As crianças e os adolescentes são capazes de mais do que ouvir o que a gente diz, eles sentem o que a gente sente, né?
E isso é o mais importante, saber que os nossos filhos, eles leem a nossa alma, né? Os nossos filhos leem a nossa alma. Né? Eles têm uma chave, né? Que faz a leitura da nossa alma. É impressionante, né? Eu vou repetir uma frase que eu adoro do Alexandre, que é do Alexandre Amaral, que é: os nossos filhos são nossos mestres. Eles têm a chave da nossa alma. Toda vez que eu falo, eu emociono. Juliana, Ju, ela e o marido são autoritários. Vocês vão ver que daqui a pouco vocês não vão dar conta mais. Assim, não sei a idade do filho de vocês. Se for pequenininho, eles vão começar a ficar muito obedientes. Todo mundo elogiar. Nossa, que os meninos bonzinhos, era o que era aqui em casa, tá? Por isso que eu tô te falando. E aí um belo dia você vê que vai perder os filhos e aí você muda. Então muda antes. Não precisa esperar esse medo, não precisa esperar essa ameaça iminente para poder mudar, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Deu uma falha aqui na luz. Dani, é assim mesmo, é aos poucos, tá? Você que tem que mostrar, você que tem que mostrar que não é permissividade, você que tem que mostrar o caminho, mostrar... Porque o que vai acontecer? O natural, Dani, é que eles migrem pro seu lado, né? O castigo tem uma coisa que para alguns meninos, eles gostam do castigo porque o castigo os livra de pensar no erro, tá? Para alguns meninos é assim, cada um interpreta de um jeito, tá? Tem uns que se sentem muito mal, destrói a autoestima, o castigo faz tudo isso, tá? Mas para alguns meninos, o não castigo faz eles terem que pensar no erro, faz eles se colocar no lugar do outro, ter que resolver o problema, ter que pensar naquele conflito, e aquilo ali às vezes é mais doloroso, né? Porque o amadurecer é doloroso. Então, às vezes, eles vão preferir o castigo. E você vai ver que na sua casa, rapidinho, as coisas vão mudando e se ajeitando, se você conseguir manter uma postura serena, calma e estude. Estude para você conseguir essa postura serena, calma, de quem sabe o que está fazendo, né? Porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, gente, não tem para ninguém, né? O problema é quando a gente está inseguro, em cima do muro, né? Quando a gente tem segurança do que a gente está fazendo e sabe que aquilo que a gente está fazendo é potente, é poderoso na formação de um ser humano, ninguém consegue abalar, ninguém consegue tirar a gente do caminho, né? Então, por isso que eu falo, o estudo, a dedicação, eles são muito poderosos nesse sentido, tá? De fazer com que a gente fique ali no caminho. Como dosar entre a DP e a permissividade? É muito diferente. Yumi, eu vou dar uma aula domingo só sobre isso, né? Só a diferença de DP e permissividade. Porque o que eu percebo é que quando o companheiro é muito autoritário, a mãe, em vez de ser DP, ela é permissiva. Então isso é um problema, porque aí eles começam... Gente, tem muita gente denegrindo a imagem da disciplina positiva, achando que é permissividade. Outro dia eu tava falando sobre isso, e falo muito mesmo, não para mudar, mas para as pessoas conhecerem. E aí uma pessoa falou assim: mas lá no meu prédio é cheio de psicóloga, tudo disciplina positiva, tudo menino sem limite. Tá vendo como é um estigma, assim, é um não saber do que tá falando, né? É um não saber do que tá falando. A permissividade é completamente diferente. Permissividade não tem rotina, permissividade não tem combinado, permissividade não tem reunião familiar, permissividade, é deixar tudo. É não querer ter trabalho mesmo. É deixar porque não quero trabalho, não quero ter trabalho educando, não quero ter trabalho pondo limite. Ou então, simplesmente porque eu tenho pena da criança o tempo todo e eu faço tudo por ela, eu faço tudo pra ela. E aí eu sufoco aquela criança porque eu não deixo... A criança nasce com uma vontade de se tornar autônoma desde pequena. Ela quer ser autônoma, ela quer ser dona, entre aspas, da própria vida. Ela quer fazer as coisas sozinha, ela quer comer sozinha.
ela quer andar sozinha, ela quer brincar sozinha de vez em quando, né? Ela quer tomar conta dela mesma. E a gente aqui não deixa. E aí isso é permissividade, né? Permissividade é você fazer tudo pelo seu filho. É você não ter ordem nenhuma na sua casa, né? Não é uma ordem com escolhas. Não tem escolha, tem tantas escolhas que a criança fica perdida, né? Você quer ir assim? Não, não quero ir assim. Então faz de qualquer jeito. Quer escovar dente? Não, então não precisa escovar dente hoje, não. Banho, não quer tomar banho? Não, pode ficar uma semana sem tomar banho, não tem problema também, não. Amanhã eu não quero comer hoje. Não precisa comer não, filho. Tá bom. Tenta. Não quero. Televisão, pode o dia inteiro a televisão? A tela, pode. Fica aí na tela que eu vou ficar aqui dormindo o tempo todo mesmo, né? E isso é permissividade, é quando você... E é quase uma negligência também, né? Isso que eu tô falando. É quando você prefere deixar fazer tudo e dar menos trabalho naquele primeiro momento, né? Depois vai dar muito trabalho, porque a criança que vive na permissividade, ela fica completamente sem limite, completamente. E as crianças buscam por essa segurança que o limite dá. O limite dá segurança para eles, né? Você falar isso é certo, isso é errado, é limite para eles. E eles precisam disso. Você falar não para determinadas coisas é super importante, né? Porque o que a gente faz? A gente precisa falar a real, assim, a gente precisa ser coerente. Isso pode, isso não pode. Ele vai chorar, vai espernear porque não pode? Vai. Tá tudo bem, filho. Eu entendo que você esteja nervoso, chorando. Não tem problema. Você quer ficar no colo da mamãe, você quer ficar sozinho, mas isso realmente não pode. Eu não vou mudar de ideia, né? Isso não pode. Então, a criança tá com uma faca na mão, você vai tomar. Filho, olha, eu sei que você quer brincar com a faca, mas você não pode. Aí vai espernear, chorar e tal, você vai devolver a faca? Não. Isso não pode, né? Então, não quero tomar vacina. Então não precisa tomar vacina não, filho. Não precisa, vai doer, né? Não, melhor não, né? Não, você precisa tomar vacina para cuidar da sua saúde. Eu sou responsável pela sua segurança, eu sou responsável pela sua saúde. Então a gente vai tomar vacina, é rapidinho. Dói, filho, dói, mas é muito rapidinho, tá? Também não vai mentir falar que não dói. Dói, mas é rapidinho. Eu tô aqui com o colo pra você, tá? Ei, Dani, lindona. Meu marido é muito permissivo, tomei frente no autoritarismo, quero modificar isso. Vanessa, pra você tá muito bom. Porque quando o marido é permissivo, fica mais fácil, tá? Você já começa a ter os combinados, a rotina, mostra pra ele, mostra como é que é a filosofia, né? Mostra que é uma filosofia que já tem mais de 100 anos, né? Então que é muito bem estudada, que a neurociência veio já comprovando, então que tem como, porque ele é permissivo, provavelmente porque ele está querendo criar o oposto que foi criado, ou porque ele só conheceu essa forma de educar, né? Então você vai, conversa com ele e fala assim, olha, a gente pode ter combinado, a gente pode ter rotina. Para as crianças que vivem na permissividade é mais difícil. Mas como você já falou que você é autoritária, as crianças que têm mãe autoritária, que ganham de presente uma mãe gentil, amorosa, acolhedora, nossa, que diferença que você vai fazer na vida desses filhos seus. Que diferença, né? Como você vai ter aí na sua mão a oportunidade de construir seres humanos muito potentes, que se sentem amados pela mãe, né? Que sabe que a mãe dá limite sim, mas que ela é acolhedora, que ela é gentil, que ela ama, que ela aceita, que ela acolhe. Isso é maravilhoso. Todo ser humano quer isso, sabe, gente? Todo ser humano não quer uma mãe que deixa tudo. Ele quer uma mãe segura do que está fazendo e com amor, que faz com amor, que olha com amor, que escuta com amor, né? Porque é isso que os nossos filhos precisam, de alguém que os escute, que os veja, vê vendo, não é ver olhando, é ver vendo, olhando mesmo, profundo, na alma, né? E escutando com o corpo, com o coração, né? Não é escutando, ouvindo, pode falar, né? Tô fazendo outras coisas e tô fingindo. Então é isso, a criança quer ser vista, quer ser ouvida, né? De verdade, com presença ali. Então você que é autoritária, você vai virar agora uma mãe amorosa, que escuta, que olha, né?
que não estufa a narina, que não franze a testa, que não faz cara feia de ódio, ai, é tão bom, né? É tão bom saber que você vai olhar para os seus filhos agora de forma amorosa, porque você vai treinar isso e você vai curar você, primeiro lugar, porque senão também você não consegue fazer essa cara, porque a gente não é muito, não dá para ser atriz, né? Mas você vai mudando por dentro, cuidando de você. Autocuidado, gente, é essencial, não adianta, porque às vezes eu tô treinando para ser uma mãe respeitosa, mas se por dentro eu tô destruída, eu não vou conseguir por muito tempo, tá? A gente precisa mudar por dentro, a gente precisa primeiro mudar o interno, tá? O externo não dá, tem que ser o interno. Então a gente muda o interno para poder mudar o que a gente coloca para fora, né? Exatamente o que eu digo pro meu marido. Eu alivio para ser o lado light das cobranças do pai. Isso mesmo, Simone. E aí a gente fica sem saída, né? Às vezes, porque tá tão pesado do outro lado que a gente começa a pender para esse lado tão permissivo às vezes. E é por isso que eu quero que vocês tragam isso, tragam essa discussão. Vamos aproveitar hoje que hoje é dia da família, e vamos fazer todo mundo reunião familiar, né? Faltam 8 minutos para acabar e eu não posso deixar de dar um recado para vocês, de vocês fazerem a inscrição aí para as aulas. Quem tiver nos grupos vai receber todas as aulas gravadas, vai poder ver quantas vezes quiser. Além das aulas, a gente propõe alguns exercícios, tem sempre uma frase que traduz a aula, tá? Então, é muito importante que vocês estejam lá com a gente, porque a gente vai também responder as perguntas de vocês. Dura até terça-feira. Amanhã tem briga entre irmãos, domingo tem... Não vou falar todas não, porque eu não vou lembrar. E domingo tem diferença de permissividade, disciplina positiva, e depois a gente tem sobre piloto automático e tem uma aula da Helena na segunda-feira, tá, gente? Então, nos próximos 2 dias são minhas também. A Helena fez 2 para trás, agora eu vou fazer 2 aqui para frente. Meu marido tem medo que essa forma de educar deixe o nosso menino homossexual. Sei que isso é absurdo. Ele prefere agir de forma grosseira com o menino com medo de que ele vire homossexual. Porque, na verdade, não tem o menor sentido. Eu não sei nem como que eu comento isso, Fabiana. Mas assim, o que eu posso comentar é que a orientação sexual ela não é definida pelo jeito que você cria o seu filho, né? Você pode sim massacrar uma pessoa. Então, com jeito autoritário, talvez seja o que seu marido está pensando. Às vezes ele vai ser tão autoritário que seu filho vai ficar dentro de uma caixa para sempre ali. Se ele for homossexual, ele nunca vai se revelar, porque ele não vai ter potência para ser ele mesmo, porque ele só vai se sentir amado se ele não for ele mesmo, né? Então, existe a possibilidade dessa criação modificar a orientação sexual? Não, menor possibilidade. Existe possibilidade desse ser humano ser infeliz pro resto da vida, porque ele sabe que ele não é aceito como ele é, né? Não sei como é aí. Mas se esse ser humano sente que ele só é amado se ele for heterossexual, você pode criar um filho infeliz para sempre. Então você tem que ver o que é mais importante para você, né? O que é mais importante para você? E não é só sobre orientação sexual que eu tô falando, é sobre todas as outras coisas, né? A gente não tem que escolher quem o nosso filho vai ser, né? Nós não somos donos dos nossos filhos. Os nossos filhos foram enviados para nós, né? Então os nossos filhos estão sobre nossa responsabilidade, porque Deus quis assim, sobre nossa responsabilidade. Mas Deus não mandou a gente massacrar eles, não. Deus não mandou a gente pegar e fazer com que eles nunca se manifestem como eles são, né? Então, não tem nada a ver você ser rude. Eu preciso entender, Fabiana, um pouco mais. Por que seu marido tem pânico de ter um filho homossexual, né? De onde vem isso? E de onde ele acha que se eu mandar ele ser assim, ele vai ser assim? Não, não vai, né? É porque a gente vive muito de aparências, né? A gente prefere parecer para os outros perfeito do que ser feliz. E a felicidade genuína tá em ser quem você é. A felicidade genuína é isso, gente. É a gente poder se mostrar quem é e ser aceito como a gente é, tá? E o que eu mais desejo para os meus filhos é felicidade genuína. A minha filha de 7, e eu tenho certeza que ele também, é porque ele não percebeu isso ainda. Ele fica tão pensando nessa coisa da orientação sexual, não sei porquê, você pode conversar com ele, ver qual é o ponto que vocês vão chegar, mas tente
ver por que você tem esse medo, né? Como assim que você acha que se você proibir ele de se manifestar como ele é, que ele vai deixar de ser, né? Ele pode deixar de se manifestar, mas deixar de ser não, tá? Gente, eu acho que eu vou encerrando, faltam 4 minutos. Não deixem de fazer inscrição lá pro grupo, tá? Que ainda estamos na metade aí do caminho, a quarta aula, tem mais 4 aulas. A frase de hoje é: seja a mudança que você quer ver no outro. Nós não somos capazes de mudar ninguém, mas a gente é capaz de inspirar as pessoas. E sempre lembrar que a energia que eu emano é a energia que eu recebo. O amor que eu dou é o amor que eu recebo. Então dê amor, sempre, né, Dani? Tipo você, Dani tem uma campanha maravilhosa do Pano Rosa na Janela, tá? Quem não conhece, entra lá, psicóloga Daniela Salum. Quando estiver precisando de comida, põe um pano rosa na janela. E quem vê um pano rosa na janela, doe comida para quem tá precisando, né? Cada um fazendo um pouquinho, é tudo maravilhoso, né? Cada um fazendo o que pode. E a Dani fez essa campanha linda, que fez o maior sucesso e ainda faz sucesso, né, Dani? E hoje ela me mandou uma mensagem linda de manhã. Foi hoje ou ontem, Dani? E eu fiquei toda emocionada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? E não se esqueçam de entrar lá no grupo pra gente poder ficar juntinho mais um tempo. Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário falando sobre briga entre irmãos. Eu vou abrir uma caixinha pra vocês fazerem perguntas sobre a live de amanhã, briga entre irmãos, tá bom? Quanto mais perguntas vocês forem mandando, eu vou responder todas amanhã na live, tá? Um beijo e até amanhã.